nosso Deus. Olá, que a paz de Cristo esteja com você. Sou o pastor Jarbas e nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre o texto de Atos dos Apóstolos para esse final de semana. É um texto que está ali no capítulo 6 e 7, Atos 6, 1 a 9, depois um pedacinho do versículo 2 do capítulo 7 e depois versículos 51 a 60. A gente vai lendo e comentando estes textos, mas é quando a igreja institui os diáconos, ou como está na linguagem de hoje, os auxiliares para os apóstolos. O trabalho estava se acumulando e precisava de mais gente para mais trabalho. E tem certas coisas que um pode fazer e outro não pode fazer. Então, para que cada um fizesse a sua parte e o trabalho continuasse a ser feito, a gente tem essa situação aqui, de Atos do capítulo 6. Talvez, como é na sua igreja, quanta gente precisa trabalhar, por exemplo, para que aconteça um culto? Você tem serviço de limpeza, você tem organização das coisas do altar, tem organização da liturgia. Na maioria das igrejas luteranas que eu conheço, todo esse trabalho da preparação, por exemplo, do material litúrgico, de como vai ser as músicas, de combinar com o grupo, com os tecladistas, organistas, enfim, tudo que diz respeito à execução do culto costuma ser o pastor que faz. Aliás, dá um trabalhão para os pastores terem que preparar uma liturgia nova em PowerPoint a cada domingo. E, a meu ver, muitas vezes isso é um esforço desnecessário, à medida que muitas das liturgias são absolutamente as mesmas, só com algumas palavras trocadas. Então a gente tem esse esforço aí, mas de repente a sua igreja tem alguém que faça esse trabalho, que é o auxiliar para fazer as liturgias, e daí o pastor pode ficar livre para a visitação, para a sua dedicação pessoal ao estudo e à oração, coisa que tem nos faltado muito em época que se exige mais coisas de nós. Por exemplo, uma igreja online, ela exige o preparo de materiais que o pastor normalmente não precisaria preparar. Eu, aqui para este vídeo, só como um exemplo, você conversa aí com o seu pastor para ver se não é mais ou menos assim, se é ele mesmo que faz. Você precisa gravar o vídeo. Mas antes de gravar o vídeo, você tem que estar com o material lido e estudado. É como preparar um estudo bíblico, por exemplo. Claro que os nossos aqui estão sendo mais curtos, só uma conversa sobre o texto, nada muito profundo, só para ir introduzindo o texto que vai ser um dos textos para o final de semana. E aí sim, no final de semana, já bem estudado, ele será motivo da pregação. Agora, então é preparado esse estudo, é preparado o ambiente, a gente precisa colocar a iluminação, precisa colocar uma coisa para a imagem ficar boa, não é qualquer lugar que serve. E aí, depois de gravado este vídeo, é preciso montar o vídeo, é preciso ver o que está bom, o que não está bom, o que implica quase sempre em assistir ele todo de novo. Ou seja, se eu gastar 10 minutos para falar, depois são mais 10 minutos para assistir montando ele. E depois de montado é preciso upar ele para uma rede social, para o YouTube, para algum lugar que as pessoas possam assistir. Depois disso é preciso fazer a divulgação, porque mais da metade das pessoas que assistem aos vídeos costumam não estar inscritas. Então, se a gente não divulgar, isso acaba não chegando a quem deveria chegar, que é as pessoas, especialmente membros da nossa igreja. Claro que é para todos, mas em primeiro momento a gente está tentando suprir uma falta que está fazendo os cultos, os estudos bíblicos da nossa própria congregação. Então, quanto trabalho a mais que dá para que a igreja saia por esse meio virtual. Às vezes a gente não tem essa impressão. Parece até que é mais fácil. Ah, mas o culto tem menos coisa, mas demora praticamente o dobro para você conseguir fazer essas menos coisas do que conseguiria se fosse chegar lá, receber as pessoas e ter o culto. Porque o estudo é o mesmo, o preparo antes e o preparo depois para que esse material fique pronto assim é que é outro. Assim tem muita coisa na igreja.
Muita coisa que precisa de muita gente trabalhando para que as coisas aconteçam. E quando depende de uma pessoa, normalmente é muito difícil de acontecer ou acontece por um pouco de tempo, porque a pessoa também vai se cansando de fazer. E mais do que se cansar, ela não consegue fazer sozinha. Na igreja, cada um de nós, cada um de vocês é importante para que as coisas aconteçam. Então vamos ler o texto aqui. Atos 6, de 1 a 9. Algum tempo depois, o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito, e os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel. A queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária de dinheiro. Aqui uma coisa comum que acontece quando você choca dois grupos que antes não conviviam juntos. Cada um está achando que o outro está lhe passando a perna, vamos dizer assim. Mas acontecia alguma coisa ruim aqui mesmo, e os 12 apóstolos não tinham condições de investigar caso por caso. Então, versículo 2 diz: os 12 apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram: não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Não é função do pastor ser o secretário, ser o tesoureiro da congregação. Não é. A função do pastor é pregar a palavra, administrar sacramentos que são batismo e santa ceia, visitar os idosos, visitar os doentes, visitar quem precisa de visitas, fazer estudo bíblico, estudar, orar pelas pessoas. Se você é pastor e está me ouvindo, você sabe, parte da nossa função é orar por aquelas pessoas que nos pedem oração, e nós fazemos isso com a graça de Deus, com alegria nos nossos momentos de oração. Mas não é nossa função alguns trabalhos que outros podem fazer. Pouca gente pode ser pastor. Pouca gente pode ser pastor. São anos e anos de dedicado estudo da palavra de Deus. No nosso caso, cerca de 6 anos no seminário, que já começou um ano antes estudando com o pastor local na própria congregação. E muitas matérias, entre elas grego, hebraico, entre elas interpretação bíblica, como escrever sermões, e são testes e testes e testes e testes, e anos e anos e anos, até por fim passar por uma banca examinadora, fazer. É uma faculdade muito puxada, a faculdade de teologia da Igreja Luterana. Muito bom, porque nos prepara muito bem, mas ela é puxada, ela é difícil, e quem não tiver disposição de estudar e ler bastante, possivelmente vai desistir no meio do caminho. Então, o pastor, ele se preparou por anos para isso. E depois de formado, cada semana ele se prepara de novo, estudando para mais um sermão, para mais estudos bíblicos. É um estudo continuado, não para nunca. Então, como é que eu vou exigir de alguém que não estudou isso tudo que venha fazer o sermão nesta semana? Algumas pessoas da liderança poderiam facilmente fazer sermões por causa de uma vida dedicada ao Senhor, por causa de estudos guiados por seus pastores e outros mestres, congressos e mais congressos e vai por aí. Mas são poucos esses casos. Então vamos dar um exemplo do mais simples, tem que varrer a igreja. O pastor pode varrer a igreja? Pode, o pastor pode varrer a igreja, pode passar pano, pode limpar. Ele é um ser humano e é membro dessa congregação como qualquer um outro. Se for dividido, cada família vai limpar a igreja uma semana, a família do pastor vai entrar também. Mas se tiver que atender alguém ou varrer a igreja, qual que é a função do pastor? A função do pastor é atender alguém com a palavra de Deus. E isso só ele, na maioria dos casos, pode fazer. Por isso, aqui eles chamam, olha, venham vocês, não está justo que a gente deixe de pregar a palavra, deixe de anunciar a palavra para fazer outras coisas. E talvez seja o caso de alguns pastores que, por ter diversos dons, fazem muito bem muitas coisas e podem acabar esquecendo de pregar a palavra de Deus. Daí é hora da liderança fiel chegar para esse pastor e dizer assim: pastor,
O Senhor foi chamado para pregar a palavra, visitar os doentes e estar com todos. Por isso, faça o seu trabalho. Deixa que capinar o quintal a gente capina, plantar uma horta para o Senhor a gente planta. A gente vai fazer, mas o Senhor se ocupe de pregar a palavra de Deus. Quer fazer uma horta? Faz no dia da sua folga. A gente vai te dar um dia inteirinho de folga para o Senhor fazer. Talvez precise disso. O pastor, vendo as coisas não acontecer, acaba fazendo. Versículo 3, por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos esse serviço a eles. Aqui uma coisa muito importante, às vezes a gente participa de uma reunião que vai eleger uma diretoria e se pergunta assim, quem que a gente vai escolher? E começam a indicar os outros. Não indica-se a si mesmo, eu quero ser, não, ele quer ser. Aqui tem características para isso. Não é qualquer um que serve. Por exemplo, para ser secretário de uma diretoria, tem que saber no mínimo escrever. Não que quem não saiba escrever ou não escreva adequadamente seja pior ou melhor, mas ele vai precisar escrever. Então, se ele não sabe escrever ou se não tem coragem de ler lá na frente a ata, como é que ele pode ser um secretário? A mesma coisa quem vai lidar com números. Como é que vai lidar com os números da congregação e prestar contas quando a congregação pedir, se não sabe lidar com números? Aqui, por isso, irmãos, escolha entre vocês 7 pessoas de confiança, cheios do Espírito Santo, quer dizer, que vivam na presença de Deus, não aquele que aparece lá uma vez por ano na igreja só para dizer que foi, mas alguém que está sempre lá, que você sabe que pode contar com ele, de sabedoria. Talvez aqui seja uma dica para a gente não pegar alguém muito jovem. Há jovens sábios, mas são raros, porque a sabedoria não é inteligência. A sabedoria costuma acompanhar ou os cabelos brancos ou a falta de cabelos. Nós entregaremos esse serviço de distribuir, a gente diria hoje, as cestas básicas para estas pessoas. Pregar eles não podem, mas levar estas cestas básicas e aí o amor de Deus para essas pessoas, eles podem. É interessante que um desses homens, Estevão, ele depois dá um baita testemunho e é relembrado até hoje por causa desse testemunho. Versículo 4, assim nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Ajude o seu pastor para que ele possa usar todo o tempo dele na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Se ele não estiver fazendo adequadamente, conversa com ele e fala, pastor, o senhor foi chamado para isso. O senhor está precisando de quê para fazer? Talvez falte ferramentas. Fale com ele. Converse com ele. Todos concordaram com a proposta dos apóstolos, então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. E também Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um não-judeu que antes tinha se convertido ao judaísmo. Esses homens foram levados aos apóstolos, que oraram e puseram as mãos sobre as cabeças deles. Mesmo que a escolha foi feita de forma a escolher algumas características, pessoas que eram no seu meio exemplo de conduta, eles entregaram diante de Deus em oração por meio das orações feitas pelos apóstolos. A palavra de Deus continuava a se espalhar. Em Jerusalém, o número dos seguidores de Jesus crescia cada vez mais e era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã. É incrível isso aqui, como a gente não lê esse tipo de texto, ou se lê, ignora. Quantas vezes a gente ouve falar que os judeus renegaram Jesus? Só aqui, o único não-judeu dos 7 era Nicolau de Antioquia. O único não-judeu desses 7. Os outros todos. Aqui no final destaca que os sacerdotes judeus estavam aceitando a fé cristã. Então, o judaísmo como um todo, como um povo, não aceitou Jesus, mas os judeus, muitos deles, inclusive os apóstolos, aceitaram Jesus sim. Estevão, um homem muito abençoado por Deus, cheio de poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Não é porque não era apóstolo que Deus não usava como instrumento. Ele, a partir do momento que
creu, ele também fazia os milagres e as maravilhas e pregava também. Aqui a gente tem o exemplo, na igreja luterana e na igreja católica, acredito eu que seja a mesma palavra, a gente chama de leigo, uma liderança leiga aqui. Nós temos um sujeito que se colocou à disposição de Deus e foi trabalhar, e por meio dele Deus fez coisas muito importantes. Mas, versículo 9, ficaram contra ele alguns dos membros da sinagoga dos homens livres, que era a sinagoga dos judeus que tinham vindo das cidades de Cirene e Alexandria. Estes e outros judeus da região da Cilícia e da província da Ásia começaram a discutir com Estevão. Você talvez vá ter problemas quando começar a falar de Jesus Cristo. Você terá gente contra você. Você terá gente que quer te desmentir, que quer brigar, que quer discutir. E a gente está tentado a discutir muito nessas épocas, especialmente em redes sociais, onde a gente não tem muito... A conversa é muito rápida, muito direta, e a gente não tem como voltar atrás e se entender. Na maioria das vezes, se o outro lado tiver sabedoria também, mesmo por esses meios é possível discutir com honra e com sabedoria. Então, ele falava de Deus. E falando de Deus, da fé em Cristo, começou a ter problemas. A gente vai para o capítulo 2, o Estevão está sendo interpelado, e aí ele responde lá nos versículos 51 até 60. O versículo 7:2a é só para a gente dizer assim: Estevão respondeu, irmãos e pais, escutem. Aí, versículo 51 até 60. E Estevão terminou dizendo: como vocês são teimosos. Ele tinha contado toda a história da salvação, passando pela crucificação de Jesus Cristo e sua ressurreição. Como vocês são teimosos, como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo como seus antepassados rejeitaram. E aqui está uma coisa que infelizmente acontece até hoje e que é muito triste, que a gente não pode fazer nada. Ninguém pode abrir a cabeça do outro, ou o coração, se queiram dizer, e colocar ali a fé em Jesus Cristo. A pessoa tem a capacidade de rejeitar o Senhor, mas a gente nunca sabe quando é a definitiva. Por isso, fale sempre de Jesus, mesmo que já te rejeitaram. Mesmo que rejeitaram. Ao ouvir a fé em Jesus Cristo da sua parte, fale, continue falando. Uma hora o Espírito Santo entra nesse coração e você terá salvo algum amigo seu. Coisa bonita. Qual foi o profeta que os antepassados de vocês não perseguiram? Versículo 52. Eles mataram os mensageiros de Deus que no passado anunciaram a vinda do bom servo. Isso é verdade, é só você ler o Antigo Testamento, você vai ver tudo isso. E agora vocês o traíram, o mataram Jesus Cristo. Vocês receberam a lei por meio de anjos e não têm obedecido essa lei. Para que vocês têm os 10 mandamentos se vocês fazem voltas para o ignorar? Estevão está sendo duro em suas palavras aqui. Quando os membros do Conselho Superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. Imagina a alegria que está no coração de Estevão nesse momento. Ele já está vendo Jesus. A morte nem o amedronta. Ele não está tremendo de medo. Estão ameaçando. Tem gente vindo com os dentes trancados para cima dele. Tem gente vindo para matar ele. Ele olha para o céu e vê Jesus. Viu também Jesus em pé, ao lado direito de Deus. Então disse: olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé, ao lado direito de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e gritando bem alto. Para quem não quer saber de Deus, vai sempre arrumar uma forma de tapar os ouvidos, mesmo que o céu esteja aberto à sua frente. Avançaram todos juntos contra Estevão. Depois o jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas deixaram um moço chamado Saulo. Lembra quem é esse Saulo? Você conhece esse Saulo? Se você conhece esse Saulo,
Deixa aqui nos comentários um moço chamado Saulo tomando conta das suas capas, enquanto eles atiravam as pedras. Estevão chamava Jesus dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois, ajoelhou-se e gritou com a voz bem forte: Senhor, não condenes esta gente por causa deste pecado. E depois disso, ele morreu. Nós temos aqui uma história de morte, uma morte terrível, a pedradas, de um sujeito inocente, mas que ficou marcada na história do cristianismo como um testemunho de alguém cheio do Espírito Santo, fiel e que trabalhava, ele arregaçava as mangas para alimentar as viúvas, os órfãos, para ajudar os apóstolos e também para falar da palavra de Deus, para testemunhar. Então, nessa época de pandemia, e eu espero que você que esteja vendo esse vídeo já há alguns dias, alguns meses, alguns anos depois, você também pense: como posso arregaçar minhas mangas e, em nome de Cristo, ajudar as pessoas à minha volta? Oportunidade vai ter. Hoje, essa terça-feira, era para ser dia 1º de novembro ou 1º de dezembro, a terça-feira de doar. Hoje não, ontem, né? A terça-feira de doar. Se você ainda não teve oportunidade de fazer a sua doação, lembre que canais como, por exemplo, a Hora Luterana, www.horaluterana.org.br, você vai lá em doações, eles estão encaminhando material evangelístico, alimentos e tudo que for necessário para as pessoas, conforme as doações que lhes chegam. Então, se você quer fazer a sua doação, faça, que a Hora Luterana, apesar de ter esse nome de Hora Luterana, ela não atende só luteranos. Na verdade, são luteranos trabalhando para mais pessoas serem atendidas. Seja qual for a religião delas, seja qual for a denominação religiosa, se a gente puder chegar a elas com a palavra de Deus, com alimento e levar algum conforto em dias tristes, e é isso que é o trabalho da Hora Luterana. Quanto a nós, voltando aqui para finalizar, veja o exemplo de Estevão. Que coisa bonita. Como a gente poderia fazer assim? Você quer ser alguém cheio do Espírito Santo? Não deixe de ir aos cultos, não deixe de ler a palavra de Deus, ou ouvir, é tão fácil, a gente pode ouvir a palavra de Deus hoje, e na sua casa e fora de sua casa, fale de Jesus Cristo às outras pessoas. Quer falar com alguém? Escreva nos comentários e vamos nós conversar sobre a palavra de Deus. No mais, fique em paz, na paz de Cristo.